É mais difícil sim fazer política sendo mulher. Você vai ser mais ameaçada do que um homem, você vai ser mais reprimida do que um homem. Acho que esse é um ponto que você não precisa ser, né, uma feminista de extrema esquerda para fazer um reconhecimento. Isso é fato. Minha maior felicidade de entrar nessa sala é ver que a gente tem quadros excelentes aqui, mulheres, e que muitas eu conheço de começar de trabalho de bastidores. E uma coisa que é importante ressaltar, eu e o Renan começamos com trabalho de bastidor. Eu e o Renan não começamos porta-vozes. A gente se conheceu fazendo trabalho de bastidor. Eu trabalhando para o candidato a deputado estadual, o Evandro Sinotti, e ele para o Paulo Batista. Nós dois que trabalhávamos para porta-vozes, para candidatos. Então, a gente veio de trabalho de bastidor, né? A Monielle falou sobre a coragem e eu adicionaria um ponto sobre coragem. Porque eu não tenho a menor dúvida de que a maior parte das pessoas do movimento são corajosas. Só que coragem, eu não estou dentre as pessoas corajosas do movimento, eu explico. Porque coragem é você ter a noção do perigo, ter medo e ainda assim fazer. Eu não tenho noção do perigo, sou maluco, não sou corajoso, né? Ontem eu estava vendo até com a Catalina, que é uma das nossas advogadas, eu tenho 49 processos em curso, sem contar os que já acabaram e que a gente faz o acompanhamento semanal, né? Aliás, muito importante vocês falarem com a nossa doutora Tati sobre direito eleitoral, porque na minha primeira campanha, cada vez que eu falei candidato e não pré-candidato foi R$5.000. Então eu saí da campanha com uma dívida de 40. O Oliver falou, e eu acho que esse é um ponto importante de constatar, que a Amanda é a mais atacada dentre todos nós. Eu acho que essa é uma constatação fática que a gente precisa fazer e que é uma sensibilidade que a gente teve depois da ascensão da Amanda. É mais difícil sim fazer política sendo mulher. Você vai ser mais ameaçada do que um homem, você vai ser mais reprimida do que um homem. Acho que esse é um ponto que você não precisa ser, né, uma feminista de extrema esquerda para fazer um reconhecimento. Isso é fato, isso é verdade, a gente precisa lidar com isso, a gente precisa fazer essa constatação, a gente precisa trabalhar tendo isso em mente. A Amanda hoje é quem mais anda com segurança dentro de todo o movimento, mais do que o nosso candidato à presidência da República por causa das ameaças contra ela, né? Então há uma coragem especial ainda no gancho da Monielle para mulheres que estão fazendo política, ainda mais dentro do movimento como o MBL, que sempre atrai mais ataques e tudo que a gente faz é visto com lupa. A Amanda falou de um ponto importante também sobre não perder oportunidades, e eu quero reforçar isso porque isso é uma coisa, quem assistiu minhas aulas na academia já escutou isso. Toda oportunidade que você tiver de falar, de se expor, de debater, principalmente quando tiver risco, principalmente quando você vai se expor a risco, porque assim, naturalmente o ser humano, quando ele vai se expor a risco, a configuração do cérebro muda e ele vai de uma maneira diferente, ele se dedica de uma maneira diferente. Algumas pessoas falam, pô, eu quero fazer política, quero ser candidato, mas eu não sei falar. Eu tive grandes dificuldades para aprender a falar, tá? Tanto que meus primeiros vídeos ali em 2013, nenhum deles vocês vão encontrar, porque eu privei todos de vergonha de como eu falava, e eu vou publicar um trecho de um em breve para fazer a propaganda da nossa próxima turma da academia, para mostrar que assim, aqui foi zero talento, aqui foi assim, uma construção difícil de muito tempo de se expor e o máximo, todas as oportunidades que eu tive, eu peguei para melhorar e para conseguir avançar. Meu Deus, tem 4 lapelas agora. Outra coisa importante que a Amanda falou sobre o voto ser de representação, né? Mais do que as pessoas, é óbvio que a nossa missão, que a gente precisa fazer, o nosso objetivo na política é implementar as nossas propostas vão estar muito claras para nós, o nosso projeto precisa estar muito claro para todo mundo, e esse precisa ser o nosso objetivo, mas nós precisamos ter em mente também a questão fática, a questão do mundo real, de que as pessoas, em sua maioria, não votam por causa das propostas. As pessoas votam porque elas se enxergam em você, porque elas enxergam a própria trajetória, os próprios sofrimentos, até os próprios prazeres dela em você. O nosso objetivo é implementar as propostas, mas a gente precisa ter noção de que, para chegar ao poder, isso não é, infelizmente, porque se fosse, a gente teria um tamanho muito maior do que a gente tem hoje, possivelmente já estaríamos no poder se as pessoas apenas olhassem para a proposta, mas elas olham para a representação. Em 2022, eu contratei uma pesquisa qualitativa para mim. Eu vou
eu vou... Bom, quem já me ouviu falando isso, não fale, não palpite, não sopre pra ninguém. Mas, adivinha aí, quem nunca ouviu falando isso, qual que é a primeira razão pela qual as pessoas votam em mim? Alguém chuta aí, alguém se arrisca? Pode ir soltando coisas aí no microfone. Anime. Não. Falaram descendência japonesa, anime. Você é jovem. Porque eu sou jovem. Essa é a primeira. Só porque eu sou jovem. É a primeira razão. Segunda razão. Dá pra contar você passando vergonha e stream jogando Dota? Não, isso eu não passo, eu dou aula. Mas tá relacionado com isso. Segunda razão pela qual as pessoas votam em mim. Eu jogo videogame. Terceira razão pela qual as pessoas votam em mim. Hã? Produtividade? Nossa, essa daí. Olha lá, já falaram a terceira. Porque você é bonito? Não, sou bonito e não ganhava a eleição. Não. Porque você é você mesmo. Eu espero que eu seja. Porque eu assisto anime, é a terceira. Viu? Só a quarta razão pela qual as pessoas votam em mim é porque elas concordam comigo. Então, assim, só para demonstrar para vocês o quanto as pessoas votam porque se enxergam em você. Meu Né? exemplo deu certo. E por que é importante você passar isso? Por isso que eu te usei como exemplo. Eu fico muito feliz de ser objetificado aqui para os fins da sua apresentação. Penúltimo ponto aqui, a Amanda falou das diferentes redes, tá? YouTube, quero falar com vocês sobre YouTube. Primeiro, porque a maioria esmagadora aqui não tem o trabalho de YouTube. Segundo, porque o YouTube, diferente do TikTok, diferente do Reels, o feed do seu Reels e o feed do seu TikTok é mais alimentado pelos assuntos que você consome do que pelas pessoas que você assiste. No YouTube, as pessoas seguem porque é você. Elas se inscrevem para assistir o seu conteúdo. E ela não vai receber sugestões apenas com base no tema, ela vai receber mais com base em pessoas do que com base no tema. Outro ponto fundamental, não é só a maioria esmagadora de vocês que não tem YouTube, a maioria dos nossos concorrentes também não tem. Esse é um nicho que eu ocupo bem e que tem baixa concorrência. Diferente do TikTok e do Instagram, que tem uma saturação, todo mundo tem como suas principais redes, o YouTube não. Quem é pioneiro toma espaço mais fácil. Então, esse é um... Agora, o desafio do YouTube é mais difícil você desenvolver uma linguagem para o YouTube. É mais difícil você fazer um vídeo no YouTube do que você fazer um vídeo curto, né? E por fim, para ser muito breve, a Amanda falou de aproveitar a jornada, né? Para quem não sabe, já está disponível na Netflix a segunda temporada de One Piece. Para quem não gosta de ver animação, é live action, então vocês podem assistir ali com atores reais. E essa é uma lição deste célebre anime, que recentemente as vendas do mangá ultrapassaram do Superman, que era o top 1, agora o primeiro o mangá, a história em quadrinhos mais lida do mundo é One Piece, e uma das questões é essa: a jornada ela é sempre mais longa do que o destino. E, obviamente, a jornada vai ser cheia de sofrimentos, cheia de burocracias, o dia a dia nunca vai ser uma aventura linda, emocionante e legal. Mas precisa ter esses momentos lindos, emocionantes e legais, porque senão não vai valer a pena, mesmo porque não existe uma chegada definitiva no destino. Não existe o fim da sua própria história, assim como não existe o fim da história. Depois que você ganhar a eleição, você vai começar outra trajetória. E depois que você passar o seu primeiro mandato, você vai começar outra trajetória. E toda vez que você chegar no destino, você vai começar uma nova jornada. Então, se a jornada não vale a pena, o destino também não. Com essas lindas palavras, eu termino a minha exposição. Muito obrigado. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.